Boa noite, sou Ricardo Bavaresco. Está fazendo a apresentação da primeira avaliação da disciplina de desenvolvimento mobile, parte da pós-graduação em desenvolvimento web e mobile. Então, essa primeira avaliação consistia em escolher um widget e fazer a aplicação dele prática e a apresentação dele. Então, do widget que estavam disponíveis para seleção, são aqui tinha um exemplo no Flutter Widgets. Eu olhei a parte de animação, achei interessante. E o que eu decidi utilizar é esse Animated Builder. Então, para isso, baseei num projeto que o professor tinha usado na aula, um exemplo, e apliquei algumas coisas em cima desse projeto. Para executar ele, eu fiz a instalação do Android Studio, também criei uma máquina virtual do Android Studio, né? Um dispositivo virtual, esse device, que ele está disponível aqui. E também fiz a instalação do Flutter e abri esse projeto com o meu Visual Code. Daí, aqui, eu executando o dispositivo virtual, deixando ele em pé aqui. Quando eu executar o comando Flutter Run no terminal, ele deve ir automaticamente para aquele dispositivo. Se o dispositivo não estivesse sendo executado, ele iria mostrar uma opção para mim selecionar em qual forma que eu quero executar esse aplicativo, seja no web, desktop. Como o dispositivo já está em execução aqui, ele vai diretamente para ele. Aqui ele está executando o aplicativo. Então, esse que o professor deu de exemplo, ele começa com a tela de login. Para a tela de login, quando ele iniciar, vai estar gravando automaticamente o usuário admin. Em seguida, eu vou mostrar o código onde isso é feito. Login. Vai pedir para mim confirmar algumas permissões. Ele executou a câmera. Na câmera do celular emulado, ele vai estar mostrando essa imagem aqui, o que ele tem configurado lá para fazer. Então, a primeira parte é que eu posso estar gravando um contato, né? Esse projeto é Contact List, tem uma lista de contatos. Você grava o nome, telefone e uma imagem. Eu criei uma página nova que seria a lista de usuários. Em seguida, eu vou mostrar ela. Tem essa página sobre. Essa página foi criada em um desafio durante a aula mesmo. O professor criou esse aqui no caso, não fiz alterações. O que eu fiz foi a criação da página de usuários. Então eu venho aqui, clico em acessar usuários, ele mostra uma interface bem similar àquela anterior. Eu aproveitei bastante coisa daquela tela. Então, aqui vai ser um usuário, que eu vou ter o nome e senha, e depois eu vou poder estar fazendo login com esse usuário. Então, eu vou colocar teste e a senha teste. Aqui ele pede para selecionar um arquivo de imagem, diferente da outra tela que eu tiro uma foto, aqui eu resolvi fazer a seleção da imagem. Então ele vai nos arquivos dessa celular virtual aqui, mas eu tiro uma foto com ele mesmo e mostro essa imagem. Aqui ele tem uma pequena animação, que ele está tremendo a imagem, no caso ele se chacoalha de um lado para o outro. Isso é configurável com esse widget de animação. Isso aqui eu vou mostrar ele. E esse usuário que eu fiz aqui, se eu mandar salvar, ele dá uma mensagem aqui embaixo que ele conseguiu salvar. E agora vai ser possível fazer login com esse usuário que eu criei. Então, se eu colocar teste e teste aqui, ele deve fazer o login. E fez mesmo. Tudo certo. Então, mostrar da execução. Vou mostrar o código que eu tenho aqui para acontecer isso.
Então, esse aqui é o código da página que eu criei dos usuários, bem similar ao código da página anterior, que é a home screen. Mano, aqui. Eu fiz algumas importações diferentes, apaguei algumas importações. Por exemplo, a parte que seria referente à câmera eu removi, porque agora ele vai estar fazendo a seleção da imagem, né? Ele usa esse file picker, que é para selecionar um arquivo da máquina. Também renomei alguns controllers aqui. Adicionei esse Animation Controller, que é o que eu vou estar usando para fazer a animação daquela imagem, né? Aqui eu tenho algumas configurações que eu passei. Então, a VSync, eu passo como referência disk, que seria essa própria imagem, essa própria página, no caso. A duração, isso define que ele deve executar a cada 2 segundos. E tem a configuração para ser repetível também. Aqui também tem uma configuração, esse -2 é curves. Isso é para dar a sensação de tremulação. Tem essa configuração aqui. Peguei bastante o exemplo do próprio site oficial do Flutter. Ele tem alguns exemplos de código aqui, algumas configurações a serem aplicadas. Aqui, por exemplo, esse é o código para mim estar fazendo a seleção no arquivo na tela. Aqui ele tinha a limpeza da tela, já tinha sido configurado na página home, que o professor passou como exemplo. A função de rolar, de scroll dele também já tinha sido ah, desenvolvida, apenas aproveitei. E aqui tem as configurações do que deve ser visível na tela. Onde deve ser o botão, onde deve ser a apresentação. A mensagem que eu informei para selecionar o arquivo de imagem. Aqui vai ser um elevated button para ele salvar o usuário. E aqui, o animated builder que eu inseri. Então, eu disse que ele vai passar um animation, que é definido lá em cima. Charge, o filho dessa classe animation, que deve ser um container, que vai ter um tamanho, a cor de fundo, e o filho desse container deve ser uma imagem, um arquivo de imagem que eu estou passando o caminho pelo que foi selecionado naquele evento do FilePicker. Então, além disso, eu fiz algumas alterações aqui no database para ele salvar esse usuário novo. Eu também coloquei para ele salvar essa imagem, né? Selecionei a coluna foto, aproveitando que tinha sido desenvolvido algo parecido por contato. Achei interessante essa abordagem. Aqui tem a criação do admin. E aqui eu fiz um save user. Simplesmente vai fazer um salvamento desse usuário. E isso vai fazer o login porque ele já tem esse método getUser. Ele vai pesquisar pelos parâmetros que eu passo, que vai ser o nome e a senha. Então ele já funciona automaticamente. Eu também tive que criar o módulo do usuário. Só especifiquei as colunas do banco lá. E isso vai ser útil para mim fazer o salvamento dele, porque ele faz um ponto map para fazer a persistência desse usuário. E é basicamente isso. Obrigado.